versículo 8. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, certamente não permanecereis. Você vê aqui, né, que Deus, né, está profetizando que o reino de Efraim, né, que é da casa de Israel, deixará de ser povo. E isso está em conjunto, você somando com conjunto com Oséias, né, você tem a revelação completa. Tá? Efraim aqui deixará de ser povo, Deus está falando. Eles não vão invadir Jerusalém e dentro de 65 anos eles deixarão de ser povo. Entendeu? Mas, somando com Oséias, você vê que Efraim, a casa de Israel, havia de voltar. Tá bom? Agora aqui, né, a gente vai continuar lendo, tá? E até quando a gente chegar no verso 14, eu explico isso que está aqui. Eu vou continuar lendo. Tá? Versículo 10 agora. Continuou o Senhor a falar com Acar, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Né? Deus está falando isso aqui para Acais por quê? Porque o coração dele estava perturbado. Aí Deus estava pedindo um sinal, ele estava falando para ele pedir um sinal a Deus de que assim ia ser, né? Que Deus não deixaria o reino, a união de Efraim com a Síria invadir Jerusalém, tá? Aí, por isso que Deus falou isso aqui. Aí olha só o que Deus vai falar agora. Então disse o profeta, não pedirei nem tentarei ao Senhor, né? Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigades homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, né, ó, versículo 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará de Emanuel. Viu, né? Que agora vai entrar Emanuel na história. Tá? Né? Como eu falei, o coração de Acais estava agitado, por isso o Senhor pediu para ele pedir um sinal. E o sinal seria esse filho de Isaías, Emanuel, tá? Porque Emanuel, o significado é Deus conosco. Tá? Ou seja, Isaías ia ter um filho, nesse contexto histórico aqui, Isaías ia ter um filho, e o nome desse filho de Isaías ia ser Emanuel, tá? E para Deus estar mostrando que ia ser com eles, tá? E esse texto é bastante também questionado pelos judeus, né? Porque aqui no original, no hebraico, né, não é virgem. Né? Eles falam que não é virgem, porque a tradução aqui, da tradução, né, da palavra aqui, pode ser moça, né? Ou mulher jovem, né? Mas a tradução da palavra aqui também pode significar tanto moça quanto virgem, tá? O que eles não entendem é o seguinte, que no contexto histórico, ali é moça, porque era a esposa de Isaías, que ia ter Emanuel. Mas no contexto profético, ia ser a virgem que iria conceber, tá? Para mostrar que esse Emanuel iria mostrar que Deus era com aquele povo. Você vê agora, né? Você pode olhar já até um pouco diferente, né, para Isaías capítulo 11. Olha só o tanto de revelação que está no contexto de Isaías capítulo 11. Tá? Esse Emanuel, que iria mostrar que Deus ia ser com eles, vai ter um grande significado aqui no contexto profético. Tá? Porque esse Emanuel iria servir por sinal para mostrar que Deus iria livrar o povo de Israel, não só no contexto histórico no passado, tá? Mas como também no futuro. Tá?
esse Emanuel, ele iria servir como base, né, dessa profecia para mostrar que no futuro ele iria livrar o povo de Israel, tá? De um acontecimento que eu vou continuar aqui lendo que vai acontecer, tá? A gente vai continuar lendo. Continuar lendo o versículo 15. Ele comerá manteiga e mel, né? Esse quem? Emanuel. Quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujo os dois reis tu tremes de medo, né? Tá falando que antes que esse menino, né, ele cresça, né, e saiba discernir o mal do bem, os dois reis, né, o rei que é Peca e Remalias, né? Peca, rei da casa de Israel, Remalias, rei da Síria, né? A terra, está falando que a terra seria desamparada, né? Ia acontecer algo com eles. E eles não iriam subir contra Jerusalém. Agora o porquê. Por que iria acontecer? A gente vai no versículo agora 17. Que vai entrar o rei da Síria, tá? Em cena. Esse rei da Síria vai entrar em cena agora. Deixa eu ler o texto primeiro. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia que Efraim se separou de Judá. Tá vendo? Esse texto, além de muito interessante, né? Muito revelador, mostra o que iria acontecer, né? Se levantou Emanuel no versículo 14 para mostrar que Deus era com eles. Deus falou, né, que tanto a casa de Israel, que era Efraim, quanto a Síria, não iria subsistir contra Jerusalém, né, porque Deus era com eles. E Deus iria utilizar o rei da Síria para castigar a Síria e Efraim, tá? E você vê aqui que Efraim estava separado de Judá, né? Como eu falei. Tá? Nesse contexto aqui, Efraim estava separado de Judá. E se você não tiver esse contexto todo da separação do reino, da divisão do reino, não só das coisas literais, como das coisas proféticas, você não entende nada desse texto. Tá? Então você tem maior revelação com essas coisas na mente. Então agora o rei da Síria vai entrar em cena para castigar essa ação do povo, né? De Efraim e da Síria, que estava querendo invadir Jerusalém. Versículo 18. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há nos extremos dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas no vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastos. Naquele dia, repartirá o Senhor com uma navalha alugada. Tá vendo? Naquele dia, repartirá o Senhor como uma navalha alugada. Guarda isso na mente, navalha alugada. Do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria. A cabeça e os cabelos das vergonhas tirará também a barba. Tá vendo? O Senhor pegará a navalha alugada por meio do rei da Assíria. Deus iria utilizar o rei da Assíria para castigar, né, tanto a Síria quanto Efraim. Nós sabemos, né, que a Síria, ela levou por cativo a casa de Israel, tá? E a Síria, né, Efraim, foi para o cativeiro assírio e nunca mais voltou. Tá? Deus utilizou a Assíria para castigar esse ato do povo que estava se dando naquela época, tá? E Deus castigou eles por intermédio do rei da Síria. Deus que utilizou o rei da Síria para castigar, tá,
a Efraim. E o rei da Síria levou por cativo Efraim, que era a casa de Israel, que eram as 10 tribos, tá, do reino, e dispersou entre as nações. Tá? E Deus falou, né, no versículo 3 do capítulo 7, versículo 3, né, o primeiro filho de Isaías já mostrando que um resto volverá. Tá? Ou seja, Deus estava castigando através do rei da Síria, né, o reino de Israel, a casa de Israel, mas um reino volverá, um resto volverá, desculpa. Tá? A gente entende isso melhor somando Oséias, tá? O livro todo de Oséias, você somando com essa parte de Isaías, você tem em mente, você consegue ver a mente do grande plano que Deus montou, tá? Ou seja, o contexto começa, né, com Peca fazendo, o rei de cada casa de Israel fazendo aliança com o rei da Síria, Efraim, né, que era a cabeça da casa de Israel, né, fez aliança com a Síria, e Deus fala para Acais, né, utiliza os filhos de Isaías para profetizar coisas não só históricas, mas futuras, tá? Para profetizar que essa união, né, essa aliança não iria dar em nada, eles não iriam invadir Jerusalém. Tá? E Deus utilizou o rei da Assíria para castigar esse ato. Tá? E o motivo maior, né, do reino da casa de Israel ter cessado não foi só esse. Tá? Não foi só, ou seja, a casa de Israel estava indo contra seus próprios irmãos, né, que era o reino de Jerusalém. Mas o motivo maior não foi só esse. O motivo maior estava profetizado no livro de Oséias, foi por causa da idolatria do povo. Tá? Aí você consegue ter o porquê aqui no livro de Oséias do que o reino da casa de Israel se cessou. Tá? O motivo maior está aqui, no livro de Oséias. Mas também as promessas do reino da casa de Israel voltar, né, tendo em vista que os gentios fazem parte da casa de Israel, está profetizado aqui no livro de Oséias. E Paulo aplicou tanto Isaías, né, esse contexto de Isaías, tá? Porque Isaías 11, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, né, o contexto geral é esse aqui. Tá? É Isaías 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? A gente vai ver o estudo completo. Eu estou me focando hoje no capítulo 7. Tá? Mas o contexto começa aqui, no capítulo 7. E Paulo tinha todo esse contexto na mente, somando com Oséias, somando com tudo na palavra. Tá? Para mostrar, né, assim o que estava na mente de Deus, os planos de Deus. Paulo deu um link, né, na palavra, em Isaías, para que você, quando voltasse lá, você somasse isso tudo. Tá? Para mostrar assim todo o plano de Deus. Tá? Eu vou estar finalizando o estudo aqui. Próximo estudo eu vou estar falando de Isaías capítulo 8. Tá? E vou continuar mostrando cada capítulo em cada vídeo, para vocês terem uma noção do contexto geral, tá? Dessas coisas grandes, maravilhosas que Deus deixou na palavra e que não só Paulo, mas todos os apóstolos tinham na mente. Tá? Você vê que Mateus também aplicou Emanuel, Deus conosco. Mateus também tinha isso tudo na mente. Ele não tinha isso como só um contexto histórico, mas sim como um contexto profético e futuro. Então você já começa a ver as coisas maravilhosas, né, que tem na palavra que Deus deixou. Amém? Vou estar finalizando. Fiquem todos na paz. Até a próxima.